Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa aula 1 da Academia de Mentores. Eu sei que você deu um passo muito importante na sua vida. E por que eu falo que você deu um passo muito importante na sua vida? Porque diante de tantos cursos que você provavelmente já comprou, você está diante de um curso que vai te prender do início ao fim. Eu falo isso porque eu estive no seu lugar por muito tempo. Eu estive no seu lugar, na sua condição, onde eu adquiri vários cursos e muitos deles. Sabe quando você começa a primeira aula e você não gera conexão com a pessoa? E aí você abandona a aula ali logo no começo. Então nós iremos fazer de tudo para que as primeiras aulas sejam as melhores aulas da Academia de Mentores. Nós iremos nos esforçar absurdamente em entregar o melhor conteúdo para você, para que logo diante das primeiras aulas você já consiga colocar em prática e já aparecer os resultados. Lembre-se, a ideia é que com a Academia de Mentores, você estudando uma média de 1 hora, 2 horas por dia, dentro de 3 meses, você já consiga ter ali os seus primeiros resultados. Eu preciso que você entenda isso. O meu objetivo com você hoje é que você tenha resultados reais daquilo que você vai aprender aqui. Só que, para ter resultado, você vai precisar colocar em prática. E você colocar em prática uma coisa que você está aqui, dentro, como se fosse uma sala de aula, eu preciso que você... A primeira coisa que você faça é pegar o papel e uma caneta. Pegue o papel e a caneta e anote absolutamente tudo que eu falar aqui, porque vai ser muito importante. Nós iremos trazer insumos necessários e suficientes para você aprender, colocar em prática e ter resultados. Mas antes disso, deixa eu contextualizar para vocês um pouquinho da minha história, né? Antes de eu estar aqui como um dos fundadores da Tutory, eu também estive no seu lugar. Eu fui aluno por muito tempo. Demorei mais de 5 anos para ser aprovado no meu primeiro concurso. Depois que eu fui aprovado, eu comecei a sentir o gostinho do empreendedorismo. Comecei a atender os meus primeiros alunos de mentoria lá em 2017. Quando nem se falava de redes sociais, quando não se falava de Instagram. E eu já comecei ali atendendo os meus alunos. E detalhe, era um mercado pouco conhecido. O mercado de mentoria era um mercado para 3, 4 pessoas do Brasil inteiro. Porque não era algo escalável. Falar de mentoria fala de acompanhamento. Acompanhamento leva tempo. E eu já tenho muito tempo dedicado no meu trabalho. Eu já tenho muito tempo dedicado na minha fonte primária, que é o serviço público. Então eu quero mostrar para você como que eu, mesmo com a condição de servidor público, mesmo como servidor público igual você, trabalhando o dia inteiro, de 8 da manhã às 5 da tarde, todos os dias, pegava trânsito para ir, pegava trânsito para voltar. Eu consegui empreender e desenvolver uma ferramenta com mais de 500 mil de alunos e mais de 620 professores e mentores do Brasil inteiro que usam a nossa plataforma. Como que eu fiz para desenvolver esse ecossistema? E eu vou mostrar para vocês que não precisa de genialidade. Você não precisa ter estudado nas melhores escolas, você não precisa ser uma pessoa visionária. Ah, não. A gente tem a concepção que empreender no Brasil é uma questão de visão. Eu preciso ter uma visão, é por isso que eu estudei para concurso. Nós temos a crença limitante que para ganhar dinheiro com mentorias, para ganhar dinheiro empreendendo, você tem que ter uma supervisão, você tem que ter mentorias, você tem que estar em grandes meios. É claro, são coisas importantes, sim, mas não define. Porque eu conheço pessoas extremamente inteligentes e que está ali ganhando 10, 15 mil no órgão público e que por não saber disso, se coloca numa posição de inferioridade, não se vê capaz de criar um negócio tão lucrativo a ponto do serviço público se tornar irrelevante. E se tornar irrelevante não significa que você precisa sair. Eu não estou falando que você precisa sair do serviço público. Eu não estou falando para você pedir exoneração. Conheço várias pessoas, vários amigos, que são promotores, delegados de polícia e que continuam exercendo suas funções, mesmo estando numa condição infinitamente melhor, ao ponto do serviço público, a remuneração do serviço público, ser insignificante diante daquilo que ele ganha como mentorias, com cursos, com materiais. É isso que eu quero trazer para vocês aqui essa noite. É essa visão que eu preciso que você entenda aqui hoje. Por isso que eu preciso
começar falando um pouquinho para você do mercado. O mercado de atuação. Onde eu quero atuar, Marlon? Onde eu posso atuar? Qual a sua melhor visão em relação à tua experiência, em relação... Hoje eu sinto com os maiores players do Brasil. Eu converso com o dono do Estratégia, eu converso com o dono do Gran, conversei várias vezes com o Evandro Guedes, conversei com o dono do Que Concurso, conversei com grandes pessoas que estão nesse mercado há 15, há 20 anos. E eu tenho uma visão muito parecida com todos eles. Existe um movimento no mercado, que aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais hoje, que há 6 anos atrás eu não poderia fazer, eu não poderia falar, porque iria dar muito errado se eu te direcionasse nesse caminho. E aí você deve estar se perguntando assim, tá, Marlon, mas como que você... Eu acabei de comprar a Academia de Mentores. O que eu posso vender? Como que eu posso vender? Como que eu devo me posicionar? Eu sou um mentor, eu sou um coach, eu vendo materiais, eu vendo um curso, eu vendo uma consultoria. Na sua cabeça deve estar tudo muito nebuloso. E é por isso que nessa aula introdutória, você vai entender o movimento do mercado, e você que trabalha com concurso, com Enem, com OAB, com carreiras militares, você vai entender esse movimento. E eu vou começar falando lá de 2010. Lá de 2008, quando tudo ainda era muito novo. Quando tudo ainda era muito novo. Então, era um mercado onde a dependência por apostilas, a dependências por cursos presenciais e online era muito grande. A gente viveu uma era lá em 2008, lá em 2009, 2010, até 2013, 14, onde para eu estudar para concursos, para eu estudar para o Enem, para vestibular, qualquer coisa que seja, carreiras militares, eu precisaria de uma apostila. Eu precisava de uma apostila para estudar, ou eu me movia até um curso presencial. Então, teve a era entre 2008 e 2013, 2008 e 2013, onde a pessoa que quer estudar para concurso, ela vai comprar uma apostila, ou ela vai se cadastrar ou se matricular em um curso presencial na sua região. E aí, em 2013, e pessoal, eu tô falando de números aproximados, tá? Aproximados. Porque quando a gente vem para a segunda era aqui, que é a era digital, que é a era online, onde os cursos online começam a ter mais força, na verdade aqui não era nem o curso online, é os cursos telepresenciais. Telepresenciais. Então, entre 2013 até mais ou menos 2015, os cursos telepresenciais tinham muita força. Então, veio o Luiz Flávio Gomes inovou, né, na LFG, lá com os cursos telepresenciais, eu já tinha ali os alunos estudando, e tinha um professor dando aula, só que aquela aula estava sendo gravada e era disponibilizado em CD, DVD, para vários alunos. Então, aquele cara que estava no Nordeste, lá na pontinha do Nordeste, que não tinha acesso a um bom curso presencial, essa pessoa agora tem acesso ao telepresencial por meio de um DVD. E aí depois foi avançando, até que em 2015 teve uma grande revolução, porque esses cursos presenciais e esses cursos telepresenciais eram muito caros. Eram muito caros mesmo. Pouquíssimas pessoas tinham acesso. E aí vem a democracia. Ou a democratização dos materiais por meio dos grandes players do Brasil, que é o Gran Estratégia. E essas empresas, por um preço muito baixo, democratizaram o acesso aos cursos online, às assinaturas, que hoje o aluno paga muito barato para ter acesso aos maiores e melhores professores do Brasil. Por que, Marlon, que você está falando isso para mim? Porque o que antigamente era uma dor, então, quem vendia material nessa época aqui, materiais,
professores avulsos, né? Tinha muitos professores que davam aula e tal. Ganhou muito dinheiro. Porque era uma dor. O material, as aulas, as apostilas, tudo isso era muito bom e muito caro de acessar. Então quem comercializava um pouquinho mais barato saía na frente e quem era muito bom também saía na frente. A questão é que depois que houve essa democratização aos materiais, aos cursos, né, por esses grandes players, surgiu uma segunda dor. Porque agora o aluno sabe, ele tem o que estudar. Ele tem o básico. Ele sabe o que ele precisa. Ele tem ali os insumos necessários, básicos, para começar a estudar. Só que o aluno ele não sabe por onde começar. O aluno, ele pega todas aquelas aulas, todo aquele arsenal de material, e ele não sabe por onde começar. E hoje a gente vive um movimento onde quem tem condições compra essas assinaturas, por mais barata que seja, eu acho que muita gente tem acesso, só que aquele aluno que for disciplinado e não tem condições de pagar, ele consegue estudar até de graça. Porque o marketing de conteúdo, ele conseguiu dar acesso, até mesmo para quem não tem condições de pagar. Basta ele ter disciplina para estar ali no YouTube estudando de graça. Então, se eu tenho uma coisa de graça na internet, para que eu vou pagar? Só que vem um segundo movimento, que é o movimento onde eu resolvo uma dor. A primeira dor, que é o acesso ao insumo, foi resolvida pelo marketing de conteúdo, pelos cursos online, pelas assinaturas baratas. Só que o aluno se vê diante de tanta informação que ele não sabe por onde começar. Ele não sabe qual matéria ele deve priorizar. Ele não sabe quando que ele faz uma revisão, ele não sabe quando que ele faz um exercício, ele não sabe quando que ele deve fazer uma revisão, ele não sabe o que priorizar dentro daquela matéria, quanto tempo que ele tem que se dedicar nessa matéria até o dia da prova, ele não sabe, ele está completamente perdido. Existe um problema na nossa sociedade, na educação do nosso país, que começa lá na raiz. Nós não aprendemos na escola como estudar. As professoras chegam, jogam conteúdo, o aluno que se vira para aprender. E aí a gente vê pessoas saindo do ensino médio sem saber o básico do português, sem saber o básico de matemática. Por quê? Porque não ensinaram para essas pessoas como estudar, como reter o conhecimento, o que é uma curva de aprendizado, o que é uma curva de esquecimento, como que faz um ciclo de revisão para você fixar aquele conteúdo. A gente estuda um dia antes da prova. A gente foi treinado para isso. Para estudar um dia antes da prova e depois da prova a gente faz questão de tirar esse conhecimento da nossa cabeça. Existe esse problema geral. Esse é um câncer na educação do nosso país. E aí quando você começa a estudar para concurso, você se frustra. Porque tem tanta coisa, se você não tiver tido o privilégio de ter um pai ou uma mãe que te pegasse na mão, igual eu não tive. Meu pai e minha mãe não estavam nem aí, se eu estava estudando, se eu não estava. E aí, a pessoa sai do ensino médio, entra na faculdade, sai da faculdade, entra na pós e ele não sabe como estudar. O problema é que passamos a vida inteira estudando um dia antes da prova para aplicar no outro dia, depois deletar na nossa cabeça. O problema é quando a pessoa começa a estudar para concurso, aquilo que ela aprendeu hoje, ela só vai aplicar daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui 6 meses. Só que aquele conhecimento ele não está retido, porque o aluno ele não sabe estudar. O meu convite para você aqui hoje é que você seja o agente transformador na vida desse aluno. Porque para estar aqui assistindo esse curso, para estar no lugar que você está, na posição que você está hoje, você precisou passar por várias etapas. Você precisou bater cabeça com material ruim, você precisou bater cabeça para organizar um ciclo de estudos, você aprendeu vários caminhos que não devem seguir e vários caminhos que devem seguir. Além disso,
um ponto importantíssimo, é que você conhece coisas e você teve acesso a informações que infinitas pessoas não tiveram. E você usou em seu favor, aplicou, deu certo e te colocou onde você está hoje. O meu convite é para que você olhe para trás, veja a estrada que você trilhou, formaliza tudo que você aprendeu e começa a ensinar outras pessoas que carecem, que gritam, que estão desesperadas pedindo a sua ajuda. A gente está falando aqui de um universo de 10 milhões de alunos estudando para concurso, 6 milhões de alunos estudando para o Enem e mais de 600 mil novos alunos estudando ano a ano para a OAB. Carreiras militares eu não tenho nem dimensão de tanta gente que deve ser. Vestibulares de medicina, infinitas. Eu estou falando de um universo de quase 20 milhões de pessoas que estão sangrando, que estão desesperados para resolver um problema que você pode resolver. Porque o seu método, aquilo que você usou para ser aprovado, você pode utilizar e transformar a vida de centenas de pessoas, assim como a sua vida foi transformada por meio da educação. O problema é, como que eu faço isso, Marlon? Por meio das mentorias. Marlon, mas eu não tenho curso de mentoria. Marlon, eu nem sei falar direito. Marlon, eu não tenho autoridade, o concurso que eu passei é um concurso muito pequeno. Marlon, mas como que eu faço isso? Como eu operacionalizo isso? Você vai aprender tudo comigo, do início ao fim, aqui na Academia de Mentores. É por isso que eu preciso que você entenda, primeiro, o contexto geral, por trás das dores e do tamanho desse mercado. Mas sabendo disso agora, sabendo que existem mais de 20 milhões de pessoas dispostas a pagar pelaquilo que você já sabe, fica mais fácil de você querer entender. Porque eu vejo aqui na Tutory mentores de todos os nichos que você imaginar. Eu tenho mentores aqui, vários inclusive, que são mentores para alunos que estão estudando para a Guarda Municipal. Desde o concursinho lá pequenininho, até os grandes mentores, que dão mentorias para Tribunal de Contas da União, Senado Federal, Câmara Legislativa, TCU. E você pode estar no meio desse caminho. Você pode estar lá no cantinho como guarda municipal, ou como policial militar, ou como policial civil. Ou você pode estar lá na Polícia Federal, ou você pode estar lá no Tribunal de Contas, ou você pode estar aprovado no Enem, aprovado na OAB, com a sua carteirinha em mãos. E você teve uma jornada que você precisou trilhar. É essa jornada que eu quero ensinar para você, que por meio das mentorias, elas irão te capacitar. Nós iremos te capacitar para que você, por meio das mentorias, você consiga ganhar mais dinheiro. E você consiga, trabalhando 1 hora, 2 horas por dia, depois do trabalho, mesmo sendo servidor público, mesmo sendo advogado, mesmo sendo médico, mesmo sendo o que for, se você tem 1 ou 2 horas para se dedicar, você pode nessas 1 ou 2 horas ganhar talvez até 3, 4, 5, 6 vezes mais do que você ganha no serviço público. Porque eu vou te mostrar o caminho. Mas tudo começa com um conceito. O que é mentoria? Mentoria nada mais é do que tudo aquilo que você aprendeu. Toda a sua jornada, toda a sua preparação, todos os seus aprendizados, todos os seus erros consolidados dentro da sua mente, que pode se tornar, de forma monetária, algo que vai transformar a vida dos seus alunos. Isso é mentoria. Não tem nada a ver com certificado. Não tem nada a ver com a sua formação. Não tem nada a ver com pós-graduação. Não tem nada a ver com o concurso que você foi aprovado. Mas tem a ver com a sua jornada. É aquilo que você viveu. Eu tenho certeza que se eu fosse dar uma mentoria para um empresário, eu iria dar uma mentoria muito melhor
do que uma pessoa que escreveu um livro de business e nunca teve uma empresa. Por quê? Porque eu vivi na prática tudo que eu construí. Eu sei o que é um recrutamento e seleção bem feito. Eu sei o que é um desenvolvimento. Eu sei o que é uma cultura. Eu sei o que é um projeto. Eu sei o que é um processo. Eu sei como é que departamentaliza. Eu sei como funciona o M&A. Por quê? Porque eu passei por tudo isso. Eu não escrevi um livro, parei e escrevi um livro, mas eu sei. E você também sabe o que é. O que é preciso fazer. Como é preciso fazer. E quais as ferramentas que precisa para você ser aprovado num concurso. Para ser aprovado na OAB. Para ser aprovado no Enem. Você sabe disso. Muitas vezes até melhor do que eu. E agora, o meu convite é que você pegue isso, formalize e venda. Para que por meio disso, a sua vida seja transformada. Beleza? Então vamos avançando? Marlon, mas qual a diferença entre coach, mentor e professor? A diferença é que o mentor, como eu falei, é o cara que seguiu a jornada. Você não precisa ter formação, você não precisa ter faculdade, você não precisa ser formado. Não. Você só precisa ter vivido a jornada. E ter tido êxito na jornada. Teve êxito? Pode ir para cima. O coach, ele não precisa ter vivido a jornada. Mas ele precisa ter uma formação. Uma formação em coach. Pela IBC, enfim, tem o Jerônimo Telmo, tem inúmeros coaches no Brasil. Você pode ser um coach também. Vai da sua concepção, aquilo que você acha interessante. Na Tutoria nós temos coaches e mentores. A grande maioria, talvez 99%, optam por ser conhecido como mentores. Por conta de todo o problema de coach. Né? Enfim, não estou aqui para dizer o que é certo ou errado, mas estou aqui para dizer o que eu vejo. O que eu vejo eles fazendo. Mas o coach também é excelente. Fiz vários cursos de coach, gostei muito, aprendi muita coisa. Mudou muita coisa em relação à minha mentalidade. Mas você pode optar por esse caminho. O coach é a pessoa que vai falar sobre mentalidade. É uma coisa que vai entrar muito mais no seu campo pessoal do que de fato no campo pedagógico com o seu aluno. O mentor ele vai focar mais na parte pedagógica da coisa, mais no dia a dia, na prática. O mentor não é babá do aluno. O mentor não é pai do aluno, mãe do aluno para ficar... Não. O seu papel é pedagógico. É ensinar o seu aluno a estudar. É ensinar o seu aluno a como fazer uma revisão, como fazer um exercício, pegar na mão dele e ir até o dia da aprovação. Mas pegar na mão não significa que você vai ser babá do seu aluno. Que vai ficar enxugando as lágrimas dele diante dos desafios. Diante dos problemas pessoais dele. Você não tem que fazer isso. Mas você tem que direcionar. Você tem que dar o seu melhor para esse seu aluno que está dedicando toda a vida. Às vezes o aluno está tirando do dinheiro da comida dos filhos para te pagar. Então você tem que ter esse trabalho, por mais seja uma ou 2 horas por dia, tem que ser o seu melhor. Não faça de qualquer jeito. Porque se você fizer um trabalho bem feito, você vai ser reconhecido. Mas se você fizer um trabalho mal feito, você vai ser queimado e você vai passar muito tempo tentando bater cabeça e não vai crescer. Porque os poucos alunos que você tem, está falando de você para outros alunos. Então, esse é o trabalho do mentor, esse é o trabalho do coach. Professor vai para uma outra linha. O professor ele é pedagógico. O professor ele quer dar aula. Por exemplo, eu gostava muito de direito constitucional quando eu estudava para concurso. Amava o direito constitucional. Mas eu não me via dando uma aula de constitucional. Mas tem pessoas que se identificam. Então o meu convite para você que gosta de uma determinada matéria, se aprofunda nela. E para ser professor você não precisa ser formado naquela área. Eu conheço vários professores extremamente inteligentes e didáticos. Por exemplo, de raciocínio lógico, mas que não são formados em matemática. Eu conheço excelentes professores de português e que não têm formação em letras. Mas que leram tanta gramática, que se especializaram de tal forma,
com uma metodologia extraordinária, com método, com uma estratégia de didática extraordinária, e que hoje são riquíssimos, só dando aulas. Dando aulas o dia inteiro, não só, né? Dando aula o dia inteiro. Mas eles amam o que eles fazem. Então você precisa optar por um desses caminhos. Mas você precisa entender que a Academia de Mentores está aqui com o objetivo de formar mentores. E por que, Marlon, que você acredita tanto nesse mercado de mentoria? Já tem tanta gente fazendo isso. Realmente, existem inúmeras pessoas fazendo isso. Mas eu tenho na Tutory 500 mil alunos. 530 mil alunos. Eu tenho 9 milhões e meio de pessoas dentro da área de concurso que ainda não nos conhecem. E ele só vai conhecer você, a Tutory, quando você tomar atitude e entender o impacto que é o trabalho de uma mentoria na vida do aluno. Sabe quando você volta lá atrás e faz uma reflexão de como era a sua rotina de estudos? Eu, por exemplo, eu ia para a biblioteca, botava meu material na mochila, subia andando e eu falava assim, meu Deus, o que eu vou estudar hoje? Qual matéria que eu vou estudar hoje? Eu entrava uma semana perdido, finalizava uma semana totalmente perdido, e assim eu ia, semana após semana. Embora eu estivesse evoluindo, eu nunca tinha concepção que de fato eu estava evoluindo. Chegava na prova, eu reprovava. Ia fazer simulado, eu ia muito ruim no simulado. Por quê? Porque não existia estratégia. Eu não tinha sequer o hábito de estudar. Quantas pessoas não conseguem passar 2 horas estudando? Quantas pessoas são reprovadas, mesmo estando anos e anos e anos se preparando? E essas pessoas estão dispostas a pagar para você ajudá-la. Basta você aprender a encapsular tudo isso que você vai aprender aqui em um produto. E esse produto se chama mentoria. E essa mentoria, ela vai transformar não só a vida do seu aluno, mas vai transformar a vida da esposa daquele aluno, do filho daquele aluno, da mãe daquele aluno, que antes estudava no colégio público os filhos dele, agora vai estudar no colégio particular, que antes de te conhecer e antes dele ser aprovado, ele ia para o SUS. Ele não morava bem, agora ele mora bem. Ele não ajudava a família, agora ele ajuda a família. Essa é a importância do trabalho de mentoria. E quando você começa a ajudar os seus primeiros alunos, você vai lembrar dessa aula, bem que o Marlon falou. Porque é de fato transformador. É de fato impactante. Às vezes uma coisa que para você é besta. Por exemplo, você precisa fazer questões. Ei, querido, você sacode o aluno, fala assim, você precisa fazer questões, você precisa fazer simulados. O aluno fala, sério? Ah, mas eu não estava fazendo exercício, só faço aquele da aula mesmo que o professor passa. Não, você tem que fazer. Caraca, eu não sabia. Mas essa é a verdade. A verdade é que o seu aluno não sabe o óbvio. O óbvio para você, para ele é novo. Para ele é novo. Então, quando você entende a importância do mentor na vida dele, quando você entende a importância do seu trabalho, da sua experiência, da sua jornada, o aluno ama ouvir histórias. Ele vai ouvir sua história e ele vai começar a chorar. Ele vai ouvir a sua história, ele vai se sentir no caminho, ele vai falar assim, caraca, tudo que ele falou parece que ele está contando a minha história. Porque a jornada do concurseiro é muito parecida. A minha jornada como concurseiro, tenho certeza que parece com a sua. Eu fiz várias provas sem foco. Por exemplo, eu estava estudando para tribunal, fazia prova de polícia. Coisa básica. Básica para a gente. Mas para o aluno, no desespero, na ansiedade de ser aprovado logo, de mudar de vida logo, aquele ali para ele é muito, muito normal, embora para você não seja. Então, o meu convite é que para você, nessa aula de hoje, é para você começar a refletir sobre essa questão. Será que você não está sendo egoísta demais com você?
em guardar aquilo que você aprendeu, só para você e talvez para os seus filhos? O meu convite é que você seja o agente transformador na vida de centenas de pessoas que você pode ajudar. Começando pelo seu ciclo familiar. Eu tenho certeza que você tem primos, tias, tios, amigos e vizinhos que poderiam estar sendo ajudados por você. Que poderiam estar estudando melhor com algumas técnicas e estratégias suas. E que estão todo domingo fazendo prova e reprovando. Porque você não teve a empatia de ir lá e ajudá-lo. A minha proposta para você é que essa aula mexa com você a ponto de hoje você já começar a fazer alguma coisa. Mas eu te convido a continuar o curso até o final, para você aprender como que você vai fazer isso. Não se precipite em fazer correndo. Eu sei que essa aula vai mexer com você. Porque o que eu estou falando para você aqui era o que eu queria ouvir lá atrás. Mas tem outros especialistas aqui que vai te ensinar muito mais sobre metodologia, sobre marketing, sobre como vendas, sobre como você vai vender, sobre gestão de processos, sobre o dia a dia, sobre as possibilidades do mercado. Existem mestres que daqui para frente vão te ensinar muita coisa. Mas nessa aula de hoje eu queria te deixar com essa pulguinha, sabe? E eu queria trazer aqui algumas características importantíssimas que um bom mentor precisa ter. Desde o primeiro passo que ele dá. Desde o primeiro passo que ele fala assim, eu vou começar, mas o que eu preciso mudar em mim para ser essa pessoa? E a primeira coisa que eu coloco como característica de um bom mentor se chama empatia. Empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro. Empatia nada mais é de você entender que o seu aluno, ele não sabe o quanto você sabe. E muitas vezes nós temos a arrogância de achar que todos os nossos alunos tiveram o privilégio que nós tivemos. Muitas vezes, eu falava assim, cara, esse aluno desculpa a palavra, ele tá de sacanagem comigo, ele só pode ser burro. Mas depois eu parava, refletia e falava, caraca, mas há um tempo atrás eu estava no lugar dele. Há um tempo atrás eu estava na biblioteca desesperado, querendo mudar de vida. Isso é empatia. E aí eu voltava atrás e explicava o feijão com arroz para ele. Isso é empatia. É você se lembrar de onde você veio, mas entender que o seu aluno pode não ter tido a mesma vida que a sua. É você entender que muitas vezes, talvez você tenha tido o privilégio de estudar em colégio particular a vida inteira. A vida inteira. Mas o seu aluno na ponta, não. O seu aluno ele pode ter vindo de um péssimo ensino fundamental, um péssimo ensino médio, e você vai estar lidando com pessoas analfabetas. Só que desde o analfabeto até o pós-graduado, eles estão te pagando a mesma coisa. Eu não acho legal colocar todos na mesma balança. Porque esse cara que é um pós-graduado, um concursado, ele já tem condições de te pagar. Aquilo não faz diferença para ele. Mas aquele analfabeto, talvez ele esteja tirando da boca da família dele, dos filhos dele, para te pagar, com a esperança de que é você, o agente transformador daquela realidade dele. E aí a questão é que, se você não entende isso desde o começo, e você tem a convicção de que todas as pessoas, todos os alunos que vão te procurar, são pessoas que esteve ou estiveram no mesmo nível que você, isso não é empatia. E você vai precisar ter empatia para atender desde o aluno muito ruim, desde o aluno iniciante até o aluno avançado. É você entender que muitas vezes você vai ter que pegar na mão de uma pessoa de uma forma muito mais forte do que com outros. Com outros você vai
dá um tapinha nas costas e ele vai embora. E para outros, você vai ter que pegar na mão, respirar fundo, ter paciência. Existe um ditado que o Vitor Damasio fala que é muito legal. Ande com quem quer andar. Corra com quem quer correr. E voe com quem quer voar. Esses alunos, alguns, você vai dar um tapa e ele vai voar. Outros, você vai ter que pegar a sua mão e andar do lado dele. Isso é empatia. Outra coisa que você vai precisar ter dentro das suas características, dentro das suas qualidades e dentro das habilidades que talvez você vai ter que começar a desenvolver. Pessoalidade. Marlon, o que é pessoalidade? Diferente de um curso, diferente de uma aula gravada, diferente de uma sala de aula, onde o mentor está ali, onde o professor está ali, na verdade, dando aula para centenas de pessoas, não se conversa sobre mentoria sem pessoalidade. O aluno de mentoria, ele quer ter o seu contato. Ele quer conversar com você, ele não quer conversar com o seu assistente, ele não quer conversar com a sua esposa. Existe um critério de autoridade muito forte aqui no mercado de mentoria. Por exemplo, eu faço mentorias com empresários. Eles me ajudam no desenvolvimento do meu negócio. Só que a partir do momento que eu me conecto com essa pessoa, é através da história dela. É um cara que construiu um negócio milionário. Então eu quero que esse cara me ajude. Se ele construiu, ele pode me ajudar. O aluno é a mesma coisa. Existe uma conexão de autoridade entre você e o seu aluno. Então, ele compra a sua mentoria porque ele fala assim, se ele passou nesse concurso que eu tanto quero passar, então eu quero estudar com ele. Só que na medida que o tempo vai passando, você vai delegando uma coisa, vai delegando outra, e quando você vai ver, você perdeu um dos critérios mais importantes dentro da mentoria, que é a pessoalidade. Eu tenho mentores aqui na Tutory que tem 6.000 alunos, 10.000 alunos, e eles até hoje não perderam a pessoalidade, é por isso que eles têm crescido cada vez mais. E eu tenho mentores que perderam a pessoalidade com 30 alunos e não existem mais no mercado. Porque eles colocavam a Tutory para trabalhar. E ele perdia aquilo que é mais importante dentro da mentoria, que é a pessoalidade. O aluno quer te ver. O aluno quer sentir você. Ele quer ver sua história. Ele quer conversar com você. Ele quer trazer as dores, os desafios dele para você. Se você não estiver disposto a ouvir, e aí entra já a terceira característica, escutativa. Muitas vezes, você vai precisar parar e ouvir o seu aluno. Você vai ter que desenvolver ali uma habilidade de comunicação com ele. Onde você ouve e traz uma ajuda para ele. Ouve e traz uma solução. Ouve e traz uma solução. Mas não se esqueça que pessoalidade não tem nada a ver com não escala. Muitas vezes na sua cabeça está, ai meu Deus do céu, eu vou atender 10 alunos, tem que ficar um tempão. Eu vou te ensinar ao longo da Academia de Mentores como que você consegue dar escalabilidade em uma coisa que na sua cabeça pode parecer não escalável. Eu vou mostrar para você esse caminho. Muitas vezes árduo. Mas eu tenho absoluta certeza que ao final da Academia de Mentores você vai entender as principais habilidades que você vai precisar desenvolver e você vai ter essas habilidades desenvolvidas aqui dentro da Academia de Mentores. Marlon, qual é a outra característica que eu preciso ter como mentor? Confiança. O seu trabalho precisa gerar credibilidade. Você precisa passar confiança para o seu aluno. Ai, Marlon, eu atendo os mentores aqui, né? Ai, Marlon, mas eu só passei no concurso da Polícia Militar. Ah, Marlon, mas eu só passei na Guarda Municipal. Ah, Marlon... Não, diante de mim não tem problema fazer isso. Mas o seu aluno, que trabalha numa farmácia, que está desempregado, que está dependendo da mãe, ele olha a sua foto e te vê como autoridade. Então não se diminua, você é uma autoridade.
Independente de você ser um advogado-geral da União, um médico, um consultor legislativo da Câmara, mas se você é um policial civil, um agente de polícia, um escrivão, um papiloscopista, um guarda municipal, você é uma autoridade para o seu aluno. Você é uma autoridade para o seu aluno. Você precisa entender isso. É essa autoridade que gera confiança. Ele vai confiar em você de acordo com a sua história. Então eu preciso que você entenda e construa essa confiança no seu aluno. Em nenhum momento, desde o primeiro contato com ele até o início, se ele vê alguma insegurança da sua parte, ele não vai comprar o seu produto. Você tem que se mostrar firme do primeiro contato até o último contato com o aluno. Firme, firmeza nas palavras. Saber falar, saber se comunicar. Nós iremos te ensinar tudo isso na Academia de Mentores. Mas eu preciso que desde o início você tenha essas características em mente. Você precisa entender também que a sua confiança vem através da sua experiência. Então conte cada vez mais a sua história. Conte os seus erros, não tenha vergonha. Não se acanhe em achar que os seus erros são muito feios e que não merecem vir a público. Erro e tropeços e desafios geram conexões. Quando você fala o que você errou, o aluno que está na ponta fala, caraca, eu já fiz isso também. Putz, ele sabe mesmo o que está falando. Isso gera confiança. Sabe? Você precisa entender também que daqui para frente você vai ter que desenvolver novas habilidades. E para isso você vai ter que ter uma característica muito importante, mas muito escassa ultimamente, que se chama humildade. Como assim, Marlon? Você está falando que eu não sou humilde? Longe de mim. Mas humildade que eu falo no sentido de você está disposto a deixar o direito constitucional de lado, deixar o direito administrativo, a gramática, o raciocínio lógico, a auditoria, o que, sei lá, você estudou até aqui, e entender que todas essas matérias te trouxeram até aqui, mas que daqui para frente, caso você queira alcançar o seu objetivo da Academia de Mentores, você vai ter que entender que as suas habilidades que te trouxe até aqui não são as mesmas habilidades que você vai ter, que vai te colocar lá no topo. Você vai ter que aprender novas habilidades. Nós estamos aqui para isso. Mas para isso, você vai precisar desenvolver a humildade para aprender com a nossa equipe. Porque eu trouxe os melhores do Brasil para estar aqui, ensinando para você, ensinando do zero para você o que você precisa fazer. O que você precisa fazer para colocar em prática e ser um mentor de sucesso. Eu vou trazer conteúdos extraordinários aqui para você. Nós estamos ainda só nas... Vou até sublinhar aqui de vermelho. Só nas características que um mentor precisa ter. Só nas características que um bom mentor precisa ter. Agora nós iremos entrar nas responsabilidades de um mentor. Anotou aí todas as características? Empatia, pessoalidade, escuta ativa, confiança e humildade. Beleza, Marlon, eu entendi quais são as características de um bom mentor. O que mais, Marlon? O que mais que eu preciso saber? Agora eu te convido a entender que existem responsabilidades que você vai precisar desenvolver aqui dentro da Academia de Mentores, dentro da sua mentoria. E a primeira responsabilidade é que você vai ter que ter com seus alunos é que o seu trabalho é orientar e apoiar os seus alunos. Marlon,
O meu trabalho é orientação e apoio? Isso. Isso significa que você, para ser um mentor, você não precisa oferecer materiais para o seu aluno. Você não precisa dar aulas de matemática, de português, de raciocínio lógico, de constitucional, de administrativo. Porque isso os maiores já fazem. Você vai querer competir com eles? Tem material de R$ 9,90. Tem material de 19. Porque eles dão em escala, eles conseguem abaixar preço. Você vai ter que pagar para o professor. Você vai ter que se especializar, talvez. Não vale a pena. A sua responsabilidade como professor, como mentor, como orientador, é orientar e apoiar o seu aluno naquilo que ele já tem, de acordo com aquilo que você sabe. Anota essa. Anota essa. A sua primeira responsabilidade é essa, é mostrar para ele o caminho da aprovação. É você falar para ele, querido, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo, isso aqui isso aqui eu já fiz, deu errado. Uma outra coisa, suporte emocional. Muitas vezes você vai ter que gravar um módulo de como que você lidava com a ansiedade. Como que você lidava com as reprovações, com as frustrações, como que você fazia para lidar diante de um término de relacionamento. Para ensinar isso para o seu aluno. Ele precisa ouvir isso de você. Você não precisa fazer isso de um por um. Grava. Grava uma aula para ser escalável, para diante das dores que os seus alunos forem apresentando para vocês no dia a dia, você conseguir fazer isso em alta escala. Fala, ó, querido, eu já passei por isso, tem um vídeo para você aqui, toma. Você não tem que ficar ouvindo aluno, as dores de aluno todo dia, de forma individualizada. Porque senão você nunca vai dar escala, nunca vai ter 15 mil, 10 mil, 6 mil alunos. Não, Marlon, não quero escalar, eu quero ser pequeno com 30, 40, 100. Beleza. Aí você pode ter um suporte emocional individualizado. Mas a minha proposta é que seja um suporte coletivo. Um suporte emocional coletivo. Então grava todas as frustrações que você já teve. Faz um mapeamento assim, ó, de tudo que envolve o lado emocional do aluno na preparação dele. Cria várias aulas. Grava, envia. Grava, envia. Na medida que forem aparecendo, né? Você vai muitas vezes ter como responsabilidade a parte motivacional do seu aluno. Muitas vezes o seu aluno vai estar desmotivado. Lembra da pessoalidade lá das características? Você vai ter que reunir com o seu aluno semanalmente, em grupo. Não precisa ser individualizado. Para conversar com ele sobre tudo isso. É importantíssimo que você entenda isso. É importantíssimo que você entenda os próximos passos. Outra responsabilidade importantíssima é que você vai ter que lidar com os desafios de gestão de expectativas. Sabe por quê? O seu aluno chega na sua mentoria e fala assim, ó, pronto. Contratei a mentoria do fulano. Agora é só esperar a nomeação. E aí o aluno não tem responsabilidade nenhuma com os estudos. E joga toda a responsabilidade para você. É raro, mas acontece com frequência nesse mercado. Então eu estou te preparando para um futuro. Que muitas vezes você vai ter que entender e mostrar para o seu aluno que a sua mentoria não faz milagres. A sua mentoria mostra o caminho. Mas quem vai ter que trilhar vai ter que ser ele. Então hoje, nessa aula de hoje, eu trouxe para você as expectativas, eu mostrei para você o tamanho do mercado, eu falei sobre as características do bom mentor, falei sobre as responsabilidades que você vai precisar ter. E na próxima aula,
Irei trazer um conteúdo exclusivo e um diferencial para você. Então, não deixa de assistir e eu te espero na nossa próxima aula. Vamos para cima, tem conteúdo muito legal para te apresentar, tem um conteúdo incrível na Academia de Mentores que eu trouxe os melhores. Eu selecionei os melhores para estar com você. Então não deixa de participar, bora para cima, vamos para o próximo dígito. Um grande abraço, valeu!